Bom dia a todos. Mais uma vez agradeço, né, a igreja por estar, os irmãos, né, por estar me dando essa oportunidade de estar aqui aprendendo e conseguindo passar um pouquinho desse aprendizado para todos. Que o Senhor possa nos ajudar e que, pela vontade dele, possa me usar para falar do que ele quer, né? E hoje, como é de nosso costume, a gente está falando, né, tendo um estudo sobre o plano divino através dos séculos. E essa lição da revista de hoje, eu acho de muita importância, né? Como o nosso irmão Adriano já leu, e eu também irei tratar sobre esse assunto de Israel e o que aconteceu e o que vai acontecer mais adiante, né? Prosseguindo pelo quadro, talvez daqui uns 3 estudos, eu já estarei... Deixa eu botar o mouse aqui, Patrícia. Estamos aqui atualmente na dispensação do governo humano, na terceira dispensação, mas para frente aqui, quando a gente for tratar sobre o assunto de Israel, né, e a sua queda, vamos assim se dizer, né, para dar espaço ao período da graça, né, para Deus começar a tratar diretamente com a igreja, a noiva do Cordeiro, iremos tratar também sobre esse assunto de Israel. Mas só para me falar um pouquinho sobre isso, né, essa parábola das bodas é muito interessante. Assim como esta parábola, muitas outras parábolas contadas por Jesus têm o objetivo de mostrar o que aconteceu com o povo de Israel e sua rejeição a ele como Messias, e assim então cedendo espaço para nós, os gentios. É claro que todas essas coisas não estavam fora desse plano divino do Senhor. Ele, como é onisciente, conhecia todos e o futuro, conhece o futuro também. Já sabia que assim deveria acontecer, já sabia da sua rejeição, tanto que muitos dos seus profetas no Antigo Testamento profetizava isto. Então, ele explicando como aqueles que eram os primeiros, aquele que era o povo que ele fez para si, né, a partir de Abraão, os rejeitou, e assim ele entregando, então, passando então essa oportunidade, vamos assim por dizer, para todos nós, os gentios, os não-judeus. Essa parábola conta uma história de um homem, né, muito rico, estava fazendo ali uma festa, né, para as bodas, para o casamento, ali uma festa para o seu filho. Então ele vai, né, manda alguns servos chamar os seus convidados, que ele já tinha antecipadamente convidado antes. Só que aí chega aí uns não dá tanta bola, eu vou para minha terra, e outros chegam até a matar os servos, né? E, infelizmente foi isso que aconteceu. Deus tinha um povo, tinha os convidados, e na hora ali ele manda os seus servos, profetas, até o povo de Israel, só que uns não dão ouvido, outros matam eles, e assim aconteceu. Então essa parábola, assim como as outras, né, a gente lendo, vê que assim como os primeiros convidados recusaram esse convite, o Senhor vai e manda chamar os pobres, né, na passagem paralela a esse texto, lá em Lucas 14, fala, né, que chamou os aleijados, chamou todo mundo para encher esta festa que nós podemos celebrar em nossos corações, pois um dia estaremos ceando lá no nosso lar celestial, né? E eu queria ler também, né, uma passagem que me deixa muito triste, pois tenho muito amor pelo povo de Deus, Israel, e sabemos a atual situação que ele está, e sabemos que vai piorar, vai ficar muito pior para a adentrada da grande tribulação, onde se cumprirá a última semana prevista pelo profeta Daniel. Então aqui, né, depois aí de um capítulo, no capítulo aí 23 de Lucas, né, essa parábola das bodas está no capítulo 22, e no capítulo 23, até postei lá um pedaço dessa passagem no grupo, que Jesus vai falando assim, né, com palavras mais claras, né? Às vezes ele vai falando por parábola, assim, mas agora ele está falando de uma maneira mais clara, lamentando sobre a cidade de Jerusalém, que não o reconheceu como Messias, como seu rei e salvador. E aqui a partir do versículo 34 do capítulo 23, a Patrícia pode colocar para a gente, só fazer uma leitura dessa passagem, antes de entrarmos aí falando sobre a dispensação do governo humano, né? A terceira dispensação. Mateus 23, capítulo
Mateus capítulo 23, versículo 34 em diante, que diz assim: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartindo as suas vestes... Não, é Mateus 23. Mateus 23. Aí, agora sim. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintos debaixo das suas asas, e tu não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digas: bendito o que vem em nome do Senhor. E esse dia que ele vai reconhecer Jesus como Salvador será durante o período tribulacional, em que eles o verão a quem eles transpassaram e reconhecerão a Cristo como Salvador. Mas até lá, o povo de Deus ainda há de sofrer muito por conta desse sangue derramado. Ali na crucificação, né, alguns judeus, né, vendo aquela ação de Pilatos, lavando as mãos do sangue de Cristo, eles gritam, né, que o sangue desse justo caia sobre nós. E assim tem caído durante todos esses 2000 anos, desde a crucificação de Cristo até os dias de hoje, né? Hoje a guerra que está acontecendo lá não é nada comparado ainda ao que vai acontecer. Israel ainda mantém a sua forte força no poderio das suas armas, da sua defesa bélica, mas haverá um dia que todas as nações subirão e cercarão a santa cidade, e aí que o Senhor virá com grande glória e a salvará das mãos dos inimigos, e reconhecerão aquele Senhor a quem eles transpassaram. Então essas são breves palavras, né, que queria deixar a respeito, né, desse assunto da revista de hoje, mas como eu disse, né, iremos voltar a tratar melhor deste assunto depois na dispensação da lei, né, para a gente conseguir entender o que aconteceu com o povo de Israel, o porquê de tanta rebeldia e porque ele deixou a sua posição, né, para nós, e agora depois, né, na grande tribulação, irá retornar, né? Aqui como essa linha vermelha nos mostra, né, nos indica o povo de Israel, ele vindo até aqui depois da crucificação de Cristo, né, até aqui a destruição do segundo templo no ano 70, e vem aqui o dia de Pentecostes, deixando assim então o povo de Israel em segundo plano, até que ele será, né, reconstituído de acordo com Ezequiel, né, com o profeta Ezequiel, Vale dos Ossos Secos. Então subirá novamente o povo de Israel a ser tratado por Deus, né, na grande tribulação. Enfim, vamos então voltar aqui para a nossa atual dispensação. Eu vou dar aqui uma breve explicação para os irmãos que não puderam vir nas outras vezes ou não acompanharam nossos estudos, de como chegamos até este ponto que estamos agora. Aqui, um pouco antes, né, já falamos aí sobre a criação de Satanás, dos anjos, da criação do mundo, falamos sobre a teoria do hiato, a teoria da lacuna, que é apresentada a nós nesse mapa. Entramos já no período da inocência, né, que vai desde a criação do homem até a sua queda. Falamos também sobre o período da consciência, né, em 2 estudos, que vai da queda, né, até o dilúvio, né, conta a história de Caim, de Abel, das suas linhagens, né, em si encerra ali no dilúvio. E agora entramos já, né, com Noé saindo da arca para que a nova dispensação, a dispensação do governo humano. E eu sempre vou repetir isso aqui, né, porque a gente, quando fala sobre dispensação, muitas vezes não consegue compreender o que é uma dispensação e nem sabem o que é.
mas já falei que várias vezes, né? Várias vezes sempre a gente está falando para que também possa ficar bem firme na mente dos irmãos. Vamos dizer assim, Deus, ele abriu um parênteses na sua eternidade. Então, ele planejou tudo isso nesse parênteses e ele já tinha planejado né, criar o ser humano. Ele já tinha planejado, já sabia que o ser humano ia pecar, ia cair, e também já sabia que haveria de enviar um justo, um inocente para morrer, para pagar por esse ser humano, no caso é Jesus. E ele já tinha tudo isso na sua mente, né, nesse parênteses que ele abriu na sua eternidade, deu início a esse plano, né, e esse plano dele ele dividiu em 7 períodos de tempo, e cada período de tempo desse se chama dispensação, né? Paulo vai falar que a plenitude da dispensação, aquela principal, seria a dispensação da graça, ao qual estamos hoje, né? A 6ª dispensação. Então, já se passaram 5 períodos, já se passaram 5 eras, já se passaram 5 dispensações. Estamos vivendo na atual dispensação, na 6ª dispensação da igreja ou dispensação da graça, né? E depois haverá ainda a dispensação do milênio, aonde o Rei Jesus estará governando aqui nesta terra presencialmente, né? Lá no milênio. E depois disso vai vir a destruição da terra, né? Por fogo, de acordo com Pedro, e depois estaremos na Nova Jerusalém, na novos céus e nova terra, né? Séculos dos séculos. Enfim, dispensação então é apenas um período indeterminado de tempo, né? Não são 1000 anos cada dispensação, embora uma delas terá 1000 anos exatamente, que é a do milênio. Mas essa dispensação atual que estamos, a dispensação do governo humano, ela tem apenas 427 anos. Reparem aqui que no mapa eu coloquei essa demarcação aqui, que é algo provisório. Quem depois ter acesso a esse mapa, essa parte não fica, tá? Essa parte provisória é apenas para a gente poder entender de uma forma melhor e ficar mais claro. Então, essa dispensação do governo humano, que vai do dilúvio aqui, da saída de Noé da arca, até aqui, né, na Torre de Babel, na dispersão dos povos. Vou pedir a Patrícia, pode apagar a luz para nós, Patrícia? Para poder facilitar a visualização. Então, aqui, essa dispensação toda, ela tem 427 anos. Mas como nós sabemos com exata precisão o tempo dessa dispensação? É porque a Bíblia nos fornece datas, nos fornece genealogias datadas. E fazendo os cálculos daquelas genealogias, né, que tem no capítulo 5 de Gênesis, tem no capítulo 10, tem no capítulo 11, né? A gente pega aquelas datas e a gente consegue saber o tempo, então, que durou desde a saída de Noé, né, da arca, até aqui a chamada de Abraão, no caso, né, que durou também esse período chamado dispensação do governo humano. E por que este nome, governo humano? Vamos entender com um raciocínio mais amplo das coisas para a gente poder entender aqui o nome dessa dispensação, né? Vamos ver aqui que Deus, ele trabalha de forma progressiva. Ele vai revelando aos pouquinhos a sua vontade, o seu desejo, vai revelando aos pouquinhos o que ele quer. E isso aconteceu desde a inocência, né, onde o homem, né, antes da queda, ele era de certa forma inocente porque não conhecia o mal. E depois que ele cai, entra então na dispensação da consciência, que o próprio nome diz, né, é uma transição entre a inocência e um ato de pensar, ou seja, a consciência. Então, ali na consciência, o homem ele já não tem, ele tem agora a sua própria consciência para auxiliá-lo, né, a buscar a Deus, mas vemos que novamente é frustrado porque o homem não consegue seguir o seu próprio coração, né? Então, se você acha que vou fazer o que der no meu coração, o que o meu coração estiver gostando, esse caminho eu vou seguir. Isso não dá certo, porque a gente vê que o coração do homem é enganoso e essa experiência apenas com a consciência do ser humano já foi feita e deu errado, né? Então, essas experiências que Deus vai fazendo não é para Ele mesmo, e sim para mostrar para nós que nós, sem Cristo, somos incapazes de seguir a Deus e de ficar numa posição, né, voltar àquela posição original de Adão, né? Então, as dispensações, elas nos mostram muito isso. São quase que como
testes feitos por Deus, né? Ele dá um dever para o homem desobedece, então Deus traz o juízo. E assim vai se repetindo, dispensação após dispensação. Então, agora que o ser humano ele tem a sua consciência, né, para ajudá-lo a buscar a Deus e isso não dá certo, então vai entrar uma nova dispensação, né, após o dilúvio, em que o Senhor Deus vai dar leis para um governo humano para ver que se juntando várias pessoas em um governo, eles conseguem buscar a Deus. Mas mais uma vez isso também não dá certo. Neste governo humano, novamente se ajuntam, constrói a Torre de Babel para que o seu nome não fossem espalhados, dá errado novamente, o Senhor vem com o juízo, fazendo divisão das línguas, né? Repartindo as suas línguas. E depois, né, alguém poderia falar, já fomos inocentes, não sabíamos de nada, já tivemos uma consciência pensante, mas também não deu certo. Tivemos não apenas uma consciência, mas vários irmãos, irmãos não, né, pessoas, né, várias pessoas constituindo um governo, mas também não deu certo. Mas agora Deus ele faz mais um teste. Tá bom, vou pegar aqui um homem, vou gerar para mim um povo através de Abraão. Escolheu Abraão, dele gerou um povo para ele, um povo separado, um povo que recebeu as suas promessas, um povo que Deus tratou com diversos milagres, sinais, para ver se esse povo seguiria a Deus, né? Conseguiria com seu próprio entendimento e seu coração por si mesmo seguir a Deus. E novamente a gente sabe que dá errado novamente, né? O povo de Israel rejeitou o Senhor. Depois vem a dispensação da lei, né? Então Deus dá algo mais específico para o povo, né? Deixando tudo escrito, dando as tábuas da lei. Tem os 613 preceitos de Moisés que ajudava e os orientava ao que fazer, o que não fazer. Mas novamente essa lista também não deu certo porque o ser humano não conseguiu cumprir, né? Então vem aí a era da graça, né? A dispensação da graça, em que o Senhor ele deixa de habitar externamente com o seu Espírito Santo e passa a habitar dentro de cada um que aceita ele como Salvador. E nós vemos mais uma vez que mesmo nós, após aceitarmos a Cristo como Salvador, temos a pessoa de Cristo dentro de nós, temos a Bíblia completa, ainda não conseguimos aqui na terra com esses corpos deixar de pecar, né? Ainda vamos cometer pecados. E alguém poderia falar assim, mas na dispensação atual, na dispensação da graça, a gente não está vendo aí, porque Jesus não desce aí e faz um milagre maravilhoso, né, para todos verem que ele é o Salvador, para todos reconhecerem ele, para ver que Deus existe, porque ele não manda anjos, porque ele não faz uma coisa extraordinária, porque ele não dá um jeito no Brasil, né, com o seu governo, mas ele irá fazer isso, né, ele vai vir e vai reinar durante 1000 anos presencialmente aqui, né? E mesmo assim, ele reinando presencialmente, né? As pessoas ainda vai ter aqueles que vai se rebelar contra ele, mostrando que o ser humano, em qualquer circunstância, não consegue se redimir consigo mesmo, né? A Deus, sem precisar de passar por Cristo, né? Então esses testes, vamos se dizer assim, eles são feitos não para Deus, mas sim para nós mesmos perceber a fragilidade do ser humano. Isso. Então, como eles demarcaram sendo aí uma dispensação? Como meu pai disse, cada dispensação ela tem uma característica, né? Elas são como se fossem ciclos. Então, começa com Deus dando um dever, depois o ser humano ele vai quebrar esse dever, ele não vai conseguir cumprir, né? E depois ele vai trazer o juízo. É claro que uma minoria às vezes se salva, como a dispensação da consciência, em que os únicos que ficaram salvos ali foram 8 pessoas, né? O restante, todos ali foram mortos. Aí na dispensação do governo humano atual, tá até aqui, o dever era se espalhar e multiplicar. Mas eles não cumprem esse dever, como? Eles se ajuntam num lugar só para fazer a Torre de Babel, e no contrário às ordenanças do Senhor. Então o Senhor vai ter que trazer o juízo, né? Que ali no caso foi a confusão de línguas. Então cada dispensação vai ter essas características, né? Outros irmãos que dão estudo sobre o plano divino colocam mais características, às vezes colocam ali também um sinal em cada dispensação, colocam uma promessa em cada dispensação, mas por eu querer tratar de uma maneira mais simples esse plano divino, eu coloquei apenas 3,
né, para a gente poder também ser mais rápido e eu conseguir concluir cada dispensação em apenas um estudo, né, e a gente poder se dedicar melhor, né, nos assuntos escatológicos, né, do futuro, no Apocalipse, né, em diversos outros livros que falam sobre o futuro. Porque, afinal, o propósito desse mapa aqui, dessa ilustração, ela é escatológica. Ou seja, é falar sobre o futuro. Não é falar o propósito, o ponto principal deles aqui não é falar sobre o passado. Embora ele apresente a sétima dispensação e tenha ali coisas sobre o passado. E nesse atual estudo de hoje, estamos, né, tratando sobre o passado, coisas que já se passaram. Mas o foco deste mapa aqui, né, claramente a gente se vê, olha o aglomerado de coisas que tem só do livro de Daniel e Apocalipse, né? É muita coisa que tem ali. E se você vai ver o resto da Bíblia toda, né, aqui nesse mapa, ele está aqui de uma forma bem mais simples, tá vendo? O resto da Bíblia toda, Gênesis, Antigo Testamento, e aqui para frente, aqui da metade para frente, ele já vai ter muitas informações, porque o objetivo deste mapa é escatologia, certo? Então vamos lá, dispensação do governo humano. O que tem para nós aqui? Confesso que é uma das dispensações que são mais rápidas, que pelo menos eu acho que tem menos coisa para extrair, mas é a palavra de Deus. Então, cada ponto desse aqui, muitos poderiam se aprofundar muito mais. Mas eu peço ao Senhor, como tenho pedido, que Ele possa me capacitar neste momento para passar algum ensino útil para vocês aqui nesta manhã. Então que o coração, que os ouvidos de todos possam estar abertos, né, para que, se o Senhor permitir, possa levar esse ensino até vocês. Então vamos lá. Eu separei aqui um texto. Que está no livro do José Boixá Pinto, né, o marido da Dona Leia. Ele tem um livro sobre o plano divino através dos séculos. E nessa dispensação, ele fala uma coisa que eu achei interessante, né? Esse livro, infelizmente, se alguém não pegar e colocar ele na internet ou fazer uma forma digital dele, ele infelizmente vai se perder, pois é algo antigo, né? Um livro antigo já. Alguns devem ter aqui, né? O irmão Cici, que me presenteou com esse livro, né? Do irmão José Boixá Pinto, que ele traz diversos comentários muito diretos sobre este assunto. E é um irmão que tinha uma sabedoria enorme quando se trata das dispensações, quando se trata do plano divino, quando se trata de escatologia, né? Então, o que ele falou lá no livro dele que eu quero passar para vocês? Ele começa assim, ó. Tendo o Senhor Deus colocado o governo do mundo nas mãos de Adão, e Adão não o podendo manter este governo por si mesmo, poderia ser que as futuras civilizações viessem a culpar Deus por ter colocado tamanha responsabilidade nas mãos de um homem. Assim, o governo do mundo nas mãos de Satanás seria resultado de uma imprudência divina. Mas, para que essa possível acusação fosse antecipadamente desfeita, Deus, no seu plano divino através dos séculos, idealizou e colocou em prática a dispensação do governo humano, tomando a vara do poder da mão de Satanás, por ocasião do dilúvio, e colocando novamente nas mãos dos homens. Então aqui ele usa uma coisa muito interessante. Vara. Que conceito é esse de tomar a vara no sentido de poder? Por que a gente não usa o sentido de poder para uma coroa? Pegou a coroa do governo das mãos de Satanás e colocou novamente na mão da humanidade. Por que ele não usa coroa? Por que ele usa uma vara? Né? Começando lá em Êxodo, quando Deus ele vai chegar para Moisés e vai chamar ele, né, lá em Êxodo 4, né, ele vai falar, tem um cajado, né, de Moisés, né, e aqui eu até anotei para a gente poder ler rapidinho. Êxodo 4, versículo 2, fala assim: Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. O Senhor disse, jogue-a no chão, Moisés. Jogue-a no chão. Moisés jogou-a, e ela transformou em uma serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue pela cauda, Moisés. Estendeu a mão, pegou a serpente, e essa se transformou em uma vara novamente na sua mão. Então, para começar falando sobre vara do governo,
né? E a gente vai explicar por que Deus dá novamente essa vara do governo para o ser humano, a gente vai explicar isso, mas para a gente entender esse conceito de vara de governo, né? A vara era um material usado também para um pastor, né? Com as suas ovelhas, servia para afugentar possíveis animais, um lobo, um leão, alguma coisa nesse sentido, né? E esta vara aqui muitas das vezes é relacionada a um governo. Por exemplo, fala que Jesus ele vai reinar com cedro de ferro, regerá as nações com cedro de ferro. Cedro, uma vara de ferro, né? E aqui Moisés, nessa situação aqui, por que o Senhor fala para ele, pega na cauda da serpente e não pegue na cabeça da serpente? Porque a cabeça da serpente haveria de ser esmagada por Jesus na cruz. Alguém coloca essa adaptação aqui, né? Porque geralmente quando a gente vai pegar uma cobra, a gente vai na cabeça dela para não morder e tal. Mas Deus aqui fala para Moisés assim, ó, pega na cauda dela, né? E algum irmão aplica, faz esse paralelo com Jesus, né? Que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Então, Moisés, fica só apenas com a cauda, deixa a cabeça para ir por minha conta, né? Então, essa vara aqui de governo, né? A vara de Moisés foi usada para fazer muitas maravilhas, como abrir o mar vermelho, né? A vara de Moisés, diferentemente da vara de Arão, a vara de Moisés simbolizava ou tipificava aí o juízo divino, enquanto a vara de Arão, né, do seu irmão, mostrava ali a graça, né? E por que a de Arão mostrava a graça? Porque foi a vara que frutificou, ainda sendo seca, né? Aquele episódio, né, que eles colocam as varas todas em pé lá perante o tabernáculo, e de uma noite para outra a vara de Arão ela floresce, né? Então são muitas coisinhas que vamos entrar com mais detalhes quando a gente for falar de tabernáculo, mas esta vara aqui, ela significa uma vara de governo. Então, por isso que esses irmãos, como José Boechat Pinto e outros irmãos, quando falam sobre governo, usam muito essa expressão, né? Passou a vara, né? E eu acho que é mais ou menos isso, é só uma introdução que eu queria explicar o porquê aí dessa vara de governo. Então, aqui, a gente vê, né, lá o Senhor falando novamente com Moisés a respeito dos animais, a respeito de multiplicar, uma coisa que ele fez no Jardim do Éden com Adão antes do pecado, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu coloquei aqui na lateral deste mapa algumas coisas, como se fosse um slide aqui provisório para nos auxiliar. Então aqui em Gênesis capítulo 8, 17, né? Em Gênesis 9, de 1 a 3 também, ele dá aqui esses deveres aqui para o ser humano. Novamente, né? Ele fala assim que Noé sai da arca, ele fala para ele multiplicar e encher a terra, fala sobre dominar sobre os animais, e é aqui que os irmãos colocam que o Senhor Deus deu novamente ao ser humano essa vara de governo, né? Ele faz essa aplicação aqui, e também ele falou aqui para o ser humano comer erva, né, e animais. A única coisa que é diferente de quando ele fala com Adão, né? Vamos ler lá a passagem rapidinho? Está lá em Gênesis capítulo 1, 28 a 29. Né? Gênesis 21, 28 a 29. Que quando Deus criando ali o homem, ele fala ali com o homem, né? Algumas ordenanças. Que está assim, ó. Gênesis 1, 28 a 29. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Então aqui é uma coisa muito interessante, né? O Senhor, ele cria o homem lá no Jardim do Éden, a terra está vazia ainda, né? Porque só tem 2 seres humanos, então ele vai dar essa ordenança, né? Para ele se multiplicar e encher a terra, né? Também fala para ele dominar sobre a criação, e também fala que as vegetações, os frutos, é a única coisa que servirá de mantimento para ele, de alimento. Né? É uma coisa que muda lá na frente, né? Quando Noé sai da arca, ali ele muda isso. Ele fala
que agora os animais também vão servir como alimento, né? Vamos lá na passagem? Gênesis capítulo 8, 17. Fala assim: todo animal que está contigo, de toda a carne, de toda ave, e de todo gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, frutifiquem e multipliquem sobre a terra. Então aqui, ó, mais uma vez ele repetindo, mesma coisa que ele falou para Adão, ele vai também falar aqui para Noé quando sai da arca, porque a humanidade estava reduzida a apenas poucas pessoas e precisaria novamente encher a terra, né? E ele continua falando no versículo 18. E Noé saiu, e então saiu Noé e os seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme suas famílias, saiu para fora da arca. Edificou Noé um altar, né, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse, o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira, né? Ele vai falar algumas coisas que vamos tratar mais para frente, mas aqui o ponto principal, né, é o momento que ele fala para Noé, né, que todos os animais também vão servir de alimento. Está aqui no versículo 3 do capítulo 9, que fala assim, ó: tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue não comereis. Então aqui o Senhor ele está meio que abrangindo o que eles poderiam comer. Tem um pessoal aí, né, cristão às vezes, falando, não pode comer animal, tem que ser vegano, que não sei o que lá. Pela Bíblia nós vemos que o Senhor permitiu sim e ordenou, né, que usassem os animais como mantimento também, para se manter como alimento, como comer carne, essas coisas, né? E ele também fala aqui, né, que vai ser como se fosse a erva. Por quê? Antes do dilúvio, eles não comeriam carne. É o que a Bíblia tenta quer dizer, é o que podemos entender fazendo a leitura desses primeiros capítulos da Bíblia, né? Que antes do dilúvio eles não comeriam carne e tinham ali apenas as ervas, os frutos para alimento. Mas agora, depois do dilúvio, o Senhor Deus permite que eles usem dos animais para também mantimento, né? E tantas pessoas aí quase que idolatrando os animais, colocando ele acima até de outras vidas humanas, né? Uma supervalorização dos animais que não é da vontade de Deus, e o Senhor nunca aceitou isso. Porque um animal, ele quando morre, vai para o pó, não tem mais nada, acabou. E nós, os seres humanos, né, pode ser o mais indigno aí que você acha, um mendigo, sei lá, um cara que aos seus olhos é um Zé Ninguém, ele tem uma vida eterna e ele sim tem capacidade de ou ser condenado no inferno ou viver a eternidade com Cristo. Então, dê mais valor aos homens, às pessoas, do que aos animais, né? Tinha uma pessoa que eu fiz um serviço para ela e alguém estava jogando uns cachorros lá na casa dela, lá uns vira-lata, ela vai lá, apanhava os cachorros, tratava com todo cuidado, e aquele monte de cachorro vira-lata, tudo manqueta, nenhum amor danado pelos animais. Eu duvido se jogasse um mendigo na porta dela, se ela ia, às vezes, dar uma esmolinha, né? A gente vê que o amor pelos animais, para muitas pessoas, é maior do que o amor pelo ser humano, né? Então nós, como cristão pelo menos, vamos amar mais os seres humanos, né? Não estou falando para a gente maltratar cachorro não, tá, gente? Né? O pessoal aí, a Raíssa, acha que eu maltrato cachorro. É porque eu não trato cachorro como gente. Se um cachorro chega perto de mim, eu não vou falar coisinha linda, tudo bom com você, nada disso. Cachorro para mim é cachorro, ele vai chegar, ele vai sair, eu vou tratar ele como cachorro. Se estiver me incomodando, eu falo, sai cachorro, né? Aí a Raíssa acha que eu estou maltratando os animais. Mas eu trato o animal como animal, né? Eu tenho, pelo menos, se eu não consigo amar um ser humano com muito amor, né? Ou amar um mendigo, né? Porque essas pessoas, todo mundo, nós sabemos que às vezes mendigo, morador de rua, muitas das vezes nós fechamos os olhos
para ver eles, né? Passamos de largo, tá um mendigo assim, a gente sabe que ele vai pedir um dinheiro, a gente passa pro outro lado da rua, né? Então, pelo menos nesse sentido, nós temos sim que amar, temos que nos esforçar, né? E esses seres humanos sim que a gente tem que tratar com muita delicadeza. Mas animal não, se tá te incomodando, manda embora, né? Mas também não precisa pegar e maltratar, né? Amarrar, jogar no rio, né? Amarrar no saco, jogar dentro do rio, igual certas pessoas aqui faziam antigamente. Mas se converteu, graças a Deus, né? Então, é isso, nessa passagem aqui, é isso que eu queria trazer como uma aplicação, né? Mas, indo mais adiante, né? A gente agora mudando de assunto, né? Já falamos aqui sobre o dever dessa dispensação, que era se multiplicar sobre a face da terra. Como eu disse, a humanidade novamente estava reduzida a poucos habitantes e a terra precisaria se encher novamente, né? Então o Senhor vai dar essas ordens para Noé ali quando sai da arca. E também tem uma coisa muito interessante que eu queria apresentar para vocês aqui, né? Inclusive porque este irmão partiu para o Senhor esses dias. Estou falando sobre o Adalto Lourenço, né? A gente já citou ele aqui no último estudo, né? Até mostrei um vídeo dele. E entre o estudo passado e o estudo de hoje, ele partiu para estar com o Senhor, né? Morreu ali com 66 anos de idade, né? Ele era um cientista cristão, né? Ele era criacionista, usava todas essas evidências que temos na ciência para tentar ver que este universo ele foi criado por um ser inteligente. Era um irmão que defendia e tinha uma grande importância no meio científico. Porque talvez eu, por ser um eletricista, você às vezes por ser um pedreiro, um mero mortal, né, vamos assim dizer, não teria quase nenhuma voz para um cara que, sei lá, é muito elevado, erudito, conhecedor de toda a ciência, um ateu, né, que firma toda a sua esperança, né, nos estudos. Às vezes nós, uns simples humanos, não teríamos oportunidade com ele, mas um cara como o Adalto Lourenço, né, que estava numa posição, né, vamos se dizer, elevado no sentido de conhecimento sobre a ciência, né, ele poderia falar de igual para outro ateu que não conhece Cristo como Salvador, né, que tem todo o seu conhecimento em coisas mundanas. Então ele tinha um papel muito fundamental e importante no meio que estava. E o Senhor tomou, né, para si, né. Então, mostrando aqui um pouquinho sobre o Adalto também, eu queria falar sobre esse negócio chamado Eva mitocondrial, né? Uma área da ciência, não vou entrar nisso, mas eu queria mostrar para vocês apenas que na natureza temos algumas evidências em que a história da Bíblia que nos é contada sobre a criação do homem, sobre a juventude dessa terra, né, com 6.000 anos, isto é verdade, né? Então, esse irmão Adalto, ele tem uma explicação muito boa, e só para a gente dar uma introdução, né? O que é isso aqui? A gente tem a nossa célula, né? Eu acho que todo mundo sabe mais ou menos o que é uma célula, né? Se a gente pegar o nosso corpo e for dando zoom, a gente vai ver que ele é composto por alguns negocinhos chamados células. E nessas células ela tem várias funções, ela tem o nosso DNA e material genético e tal, né? Então aqui nas nossas células ela tem uma parte chamada, né, uma organela chamada mitocôndria, que serve para produzir energia para a célula. Coisas que às vezes não faz muita diferença para ninguém aqui. Mas é apenas para mostrar, né, que até na natureza nós temos algumas evidências em que a história bíblica ela é verdadeira e não é um mito, não é um conto de fadas, né? Então aqui na célula a gente tem essas organelas chamadas mitocôndria, né, que servem como se fosse uma bateria ou uma casa de máquina, né, para sustentar uma instalação elétrica, algo desse sentido. Ela tem o seu próprio DNA, né, que é o DNA mitocondrial, e esse DNA ele só é passado pelas mulheres, né? É um DNA separado da célula, só é passado pelas mulheres. E aí então a gente fazendo uns estudos, a gente chega à conclusão de coisas interessantes. Então eu vou pedir a Patrícia para passar o vídeo, né? Eu vou colocar dois vídeos em curto do Adalto aqui, para ele explicar melhor, só para a gente ver e entender que nas obras, no livro das obras do Senhor, que é a natureza, ela tem que bater com o livro das suas palavras, certo? Livro das obras, a natureza que está aí feita, livro das suas palavras, a Bíblia. Então, né, esse mesmo Adalto ele falava que a ciência bem estabelecida e a Bíblia bem interpretada, ela não pode haver contradição, porque a natureza
ela é o livro das obras do nosso Senhor, né? E essa aqui, ela é o livro das palavras do Senhor Deus, né? Então, só para a gente ver sobre isso, vou pedir a Patrícia que coloque o primeiro vídeo. São 2 vídeos. Um é mais antigo, né? Bem antigo, e o outro é mais recente. Pois entre esses dias agora, a ciência vem descobrindo mais coisas que ainda nos dão, né? Nos apontam para a veracidade das Escrituras. Pode colocar o primeiro vídeo. O que é o DNA mitocondrial e como foi que ele surgiu na história da ciência? O DNA mitocondrial faz parte de um material genético que todos nós, seres humanos, temos. Eu vou me limitar apenas aos seres humanos. Tá? A questão que é muito específica sobre ele é que é uma informação genética que é passada de uma geração para outra apenas pelo lado feminino. Eu tenho 3 filhas. As minhas 3 filhas possuem material genético do DNA mitocondrial da minha esposa. Elas não possuem o meu. Porque o meu, por ser homem, não é repassado. Na década de 80, uma pesquisadora, a doutora Rebecca Ecken, ela fez um trabalho espetacular. Ela pegou praticamente quase 150 amostras de DNA mitocondrial de pessoas do mundo todo, aborígenes da Austrália, pigmeus na África, esquimós, índios aqui na América do Sul, ou seja, um trabalho fascinante de amostras. E ela começou a comparar o DNA mitocondrial dessas amostras. A conclusão que ela chegou foi totalmente inesperada. A conclusão foi que todas essas pessoas, independente de qual grupo elas pertencem ou tenham pertencido, teriam vindo de uma única e mesma mulher. Tanto é que o estudo hoje é conhecido como EVA mitocondrial. O fascinante disso é que eu não posso chegar e dizer assim, está vendo, olha, isso aí está provando a Bíblia. Mas o que a ciência chegou à conclusão que é exatamente aquilo que a Bíblia tem dito o tempo todo. Que todos os seres humanos vieram de uma única e mesma mulher. Isso é década de 80. Aí, agora, esse vídeo é antigo, né? Agora tem já um atual que ele vai falar sobre as 3 filhas de Noé. E é por isso que a gente está trazendo nesse estudo, né? Porque, como a gente viu, esse DNA ele é passado de mulher por mulher, e se a gente retroceder, a gente vê que a gente veio de apenas uma única mulher. E dentro desse DNA mitocondrial, existe 3 variações, que seriam as 3 noras, né, de Noé. Né? Então, pode colocar o outro vídeo. Sabe o que é fascinante? É a mitocondrial. DNA mitocondrial é passado de uma geração para outra pela mulher. Eu e você temos exatamente o mesmo DNA mitocondrial, uma pequenininha variação só, que mostra que todos nós viemos de uma única e mesma mulher. A educação recente, no ano retrasado, descobriu-se que em toda a humanidade existem apenas 3 variações do DNA mitocondrial. 3. Explica. Só passa pela mulher, não é? Os filhos de Noé se casaram com 3 mulheres, cada um com uma. 3 vertentes. Se explica por que nós temos essas 3 variações no planeta todo. A ciência não sabe explicar isso, mas nós que conhecemos a palavra do nosso Deus, é tão fácil ver, não fica? Então, a gente vê que as obras do Senhor, o livro das suas obras, que é a natureza, ele tem que estar compatível com a palavra de Deus. Porém, nós sabemos que a limitação do ser humano, pegar até o mais erudito ser humano aí, né, cientista, o top dos top, PhD, ele não vai compreender na sua plenitude a natureza, né? Porque o Senhor ele fez toda essa maravilha aqui de maneiras que nós não compreendemos, né? E isso é uma maravilha. Mas nós que temos fé, nós acreditamos tudo que está na Bíblia, né? Porque nós acreditamos pela fé e não por evidências, certo? E aqui é só para a gente ilustrar mais uma vez o que seria isso, né, de uma forma mais demonstrativa. Seria mais ou menos como Eva, né, a primeira mulher, né? E inclusive quando Adão coloca o nome nela, né, aqui no capítulo 3, versículo 20, Adão fala, né, fala assim: "E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes", né? Adão já sabia que ela seria a mãe de todos os viventes. E isso é maravilhoso, que com essas descobertas atuais
nós podemos compreender quão maravilhosas é a palavra de Deus, né? Três vertentes, né? Então aqui a gente tem Eva, vai tendo filhos, vai casando, vai se ramificando toda a população, né? Isso aqui era antes do dilúvio, nessa parte vermelha, todos tinham o mesmo DNA mitocondrial. Mas aí chegou aqui em Noé, em que a civilização humana, ela entra meio que num gargalo, porque Deus destruiu toda essa população aqui, e agora novamente ele está reconstruindo a população humana através de 3 mulheres ou 3 casais, né? Que seria ali as 3 noras de Noé. Então vai ter essas 3 variações aí, né? E hoje, né, como a gente já sabe, foi feito o estudo com várias pessoas de vários lugares diferentes, várias etnias, e se comprovou, né, algo como isso aí. Mas, enfim, se é a ciência... Isso, você vê isso, para mim isso não faz diferença nenhuma. Para a maioria delas isso não faz diferença nenhuma. Mas as pessoas que estudam, que buscam, isso aí faz uma grande diferença. Então eu vejo que é a graça de Deus se revelando a cada um, independente da sua posição, local e conhecimento. A graça de Deus se revelando a cada um, se revela ao mendigo na medida que ele consegue absorver e se revelando a um erudito na medida que ele também consegue perceber a presença de Deus. Nós vemos a maravilhosa graça, né, que tem nos alcançado e tem nos alcançado também aqueles jovens que tentam ir pela falsa ciência, acreditando em Big Bang, achando que Deus não existe, né? O Senhor tem alcançado com as suas ferramentas a estes jovens, a essas pessoas, né? Então, aqui passando para o próximo assunto, né? Aqui quando Noé sai da arca, o Senhor ali fala que ele fez um altar. E nesse altar, aqui por mais que tenha ilustrado aqui esse altar de Noé, aqui um cordeiro, né, ou um animal só, na verdade foram vários animais puros, né? Não foi só um, teve aves, teve gado, né? Então, o que acontece? Uma coisa muito interessante. Deixa eu perguntar para vocês, quantos animais puros entraram na arca? Quantos casais de animal puro entrou na arca? 7 casais, né? O pessoal acha que só entrou 2 casais de cada animal, mas na verdade foram um casal de animal impuro e 7 casais de cada animal puro. E também entrou 7 casais de cada ave, independente se fosse pura ou impura, tá? Porque a gente vê uma coisa muito interessante, até perguntei, né, no grupo lá de um grupo que eu tô aí, que o pessoal responde perguntas, fala que o Noé soltou um corvo, né? Quando soltou um corvo. E corvo é um animal impuro. Sendo um animal impuro, tinha só 2 corvos na arca. Se ele soltou um e ficou um na arca, como seria isso? A palavra de Deus não fala que esse corvo ele foi e não voltou mais. Mas a palavra também não fala que esse corvo que saiu da arca retornou. Fala que ele ficou indo e voltando. Mas aí, né, eu fui lendo de novo as escrituras e fala que de cada ave tinha 7 casais. Então, mesmo que esse corvo de Noé teria fugido ou sei lá, sumido aí pelo mundo afora quando Noé soltou ele, ainda teria mais casais de corvo para se multiplicar, né? Então ali Noé, talvez Deus, né, na sua infinita sabedoria, já sabia que Noé iria levar ali sacrifício para ele, mandou na arca 7 casais de animais puros também. Então o Noé, né, vai pegar um cada desses animais puros e vai sacrificar ao Senhor, uma forma de agradecer, uma forma daquilo que ele já tinha ouvido dos seus antepassados, né, que outrora o Senhor sacrificou um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. Então ele pega esses animais puros e faz ali o sacrifício, né? Então, para a gente poder saber mais ou menos o que é um animal puro e impuro, eu trouxe um slide aqui, que também, né, a gente vê que, como eu falei, a palavra de Deus ela é progressiva. Aqui ele vai jogando as coisinhas, né? Ó, animal puro, animal impuro, não come do sangue. E depois, lá na frente, quando ele vai dar a lei, ele vai fazer uma coisa mais explícita, mais bem explicada. Então, lá em Levíticos, capítulo 11, lá tem uma lista dos animais que são puros, que são impuros. Lá vai falar do sangue, né? Que ele também fala aí, para não comer sangue e tal. Então, o Senhor aqui, de forma bem resumida,
né, eu vou mostrar para vocês, explicar para vocês o que são animais puros. Animais puros são aqueles que ruminam e também tem casco fendido. Tem que ser os dois. Não pode ser apenas um. Por exemplo, o coelho. O coelho rumina, mas o coelho não tem casco fendido. Então, o coelho é um animal impuro. Isso está escrito lá em Levíticos 11. Né? E o que é ruminar? Ruminar é um processo digestivo da vaca. Não vou entrar em detalhes, né? Mas basicamente por ser mato, né? Eles têm que ficar comendo, regurgitando na boca, comendo novamente, engolindo. Isso aí é ruminar. Tá? Animais diversos deles fazem isso. Tá? Então, teria que ser animais que ruminam e também teria que ser animais com casco fendido. E eu pergunto para você, quem que eu vou perguntar? Pro Isaac, que está distraído. Não estou brincando, tá, Isaac? O Isaac. Isaac, me dá um exemplo de um animal puro, que rumina e que tem casco fendido. O boi, né? Já está até fácil, tem uma pata ali de um possível boi. Meu pai, fala mais um exemplo de um animal que rumina e tem casco fendido. Quais animais que eram sacrificados? Carneiro, né? Então, diversos animais, eles entram aqui nesses animais puros, né? E como eu disse, quem quiser saber mais sobre essas ordenanças, né, que tem a ver com o judaísmo, tem a ver com os rituais no Antigo Testamento, pode estar indo lá em Levíticos 11, que vai ter uma lista certinha para vocês, né? E as aves aqui, ele não dá uma regra específica, né? Mas as aves impuras, ele cita lá que seria as águias, urubus, açores, que eu nem sei o que é, corvos, coruja, avestruz, todas essas aves aí são consideradas impuras para o judeu, certo? Então, o que Noé fez naquele altar? Ele pegou das árvores puras, né? Pomba é uma ave pura, pegou também de animais impuros, né? Está ali relatado em Gênesis 8, 20, e fez um altar de sacrifício ao Senhor. E esse altar subiu um cheiro agradável ao Senhor. E o Senhor, ele vê, né? Ele fala no seu coração umas coisas interessantes, né? Está aqui no capítulo 8, né? Está aqui no capítulo 8, no finalzinho, que fala assim, ó. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, né? Então, o Senhor aqui, né, mostrando para nós que desde a nossa infância já temos essa natureza pecaminosa que herdamos de Adão e Eva, e desde a nossa infância já temos tendência ao mal, né? E ele fala aqui que não tornará a trazer o dilúvio sobre a face da terra, né? Então, avançando mais, né, sobre esse dilúvio aí, né, e esse sinal, né, que a gente vai ver aqui, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, o sinal, né, que é o arco celeste, né? Muitos aí chamam arco-íris, né? Mas aqui, esse sinal aqui, ele faz para mostrar, para lembrar o homem que ele nunca mais destruirá o ser humano com águas na sua totalidade. É claro que tem tsunamis, inundação localizada, mas de forma global, nunca mais ele iria inundar a terra. E uma coisa muito interessante, vocês provavelmente já viram alguém dizer que o dilúvio foi parcial, né, pai? Muitas pessoas diziam isso. Mas se o dilúvio foi parcial e o Senhor, né, parcial no sentido que não encheu toda a terra, encheu só uma região, e o Senhor agora vem falando que não vai matar mais o ser humano com o dilúvio, hoje existe ainda pessoas morrendo por águas em regiões alagadas, né, parcialmente. Então, mais uma coisa aí que nos indica, né, que o dilúvio ele encheu toda a terra, não foi parcial apenas ali na Mesopotâmia ou na região do Levante, né? Então, o Senhor agora vai fazer colocar o sinal, né, no céu, e o Senhor também chama de seu arco, né? Ele fala meu arco, colocarei o meu arco. E muitos de nós, né, falamos arco-íris, né, que íris é uma deusa, né? Até o próprio mapa Plano Divino através dos séculos, na sua originalidade, ele trazia o nome arco-íris, e eu fiz alteração para arco celeste, né? Inclusive lá em Apocalipse 4, quando João dá uma descrição ali sobre o tabernáculo celestial, ele cita também ali um arco celeste em volta deste trono, né, do Santos dos Santos ali, mas também não vamos entrar nesses assuntos agora. E neste mapa aqui estava escrito
arco-íris, e eu mudei para arco celeste, tá bom? Isso aí é apenas um detalhe que... É o ser humano usando aí a natureza de Deus para seu bel prazer, né? Tentando explicar tudo com superstições, mitologias, mas nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos a verdade. Que todas as vezes quando o seu filho ver um arco nos céus, ou você mesmo vê, você lembra dessa aliança que o Senhor fez com Noé, né? Que nunca mais irá destruir a terra com as águas do dilúvio, mas agora será destruída com fogo, né? E isso é uma coisa que irá acontecer muito em breve no fim dessa terra que conhecemos. Então vamos correr, anunciar o Evangelho antes que esta porta esteja fechada para que as pessoas possam reconhecer a Cristo como Salvador, né? Então aqui, né, nós temos o altar de Noé, depois vai citar também a vinha de Noé, em que ele vai amaldiçoar, né, Canaã, que era seu neto. Não vamos entrar muito a fundo neste assunto, mas foi mais ou menos assim a história. Noé vai lá, planta uma vinha, né? Pega dos frutos fermentados ali, toma o seu vinho, se fica bêbado, né? Perde a consciência. Então seu filho Cã, né? Vai lá, chega para ele, vê o seu pai ali e vai meio que de forma debochada, zombando dele, contar para os irmãos. Aí chegam os irmãos dele, Jafé, né? Jafé e Sem, vai lá com o rosto virado, levando pano, cobre lá o seu pai, né? E depois Noé, quando já está sóbrio, ele vai lá e vai amaldiçoar Canaã. Canaã não é Cã. Canaã era neto de Noé. E isso é interessante, depois que a gente vê os filhos que gerou Cã, né? Aqui a Bíblia cita 4, a gente vê que ele não amaldiçoou toda a descendência de Cã, mas ele amaldiçoou a descendência de Canaã, né? E muitos aí, né, depois na divisão, também não vamos entrar muito nisso, mas na divisão depois a gente vê para onde foram os filhos de Jafé, né, os jaferitas, para onde ficou os semitas, né, os filhos de Sem, né, juntamente com o seu povo, e para onde foram os camitas. E vemos que os camitas foram para a região da África. E aí alguns aí teorizam, falando, não, os escravos negros terem sido escravizados foi por conta de Noé ter amaldiçoado Canaã e tal, né? Mas isso aí é conversa fiada, né? Não justifica ninguém escravizar, né, o outro, como foi a escravidão do povo negro, né? Então, ali, coloquei também aqui no capítulo 10, né, ele vai citar um pouquinho de todas aí essas nações, né, que vieram de Noé, através dos seus 3 filhos. E aqui tem uma coisa muito interessante, que através desses filhos podemos ver o início de nações que foram muito citadas na Bíblia, né? Muitas nações citadas na Bíblia têm explicação de onde surgiu. Também não vou me aprofundar, né? Mas é mais ou menos assim. De Sem, a gente tem Elão, que saiu ali depois a Pérsia, né? Fica um pouquinho ali ao leste do rio Tigre, Eufrates, né? Vocês lembram de Daniel, quando estava tendo as suas visões? Ele estava lá próximo a Elão, né? Próximo a Suzã, o rio Suzã, lá em Daniel 8, quando ele tem essas visões, quando ele está exilado na Babilônia. Então, de Elão, né, filho de Sem, saiu aí a Pérsia. De Assur saiu a Assíria, né? Que depois vai se tornar capital do Império Assírio. Nós temos também Afaxade, que saiu os caldeus, da onde vem a descendência, né, a ascendência, né, de Cristo. É a ascendência que fala? Quando vem de trás para frente, né? Ali, ascendência, de vem para trás, né? Esse dia eu estava chupando chiclete no colégio, não prestei atenção, né? Não aprendi esse termo. Mas aqui, Afaxade, então, ele vai dar origem a Selá, vai dar origem a Éber, que inclusive Éber é daí que provavelmente vem o nome hebreu, né? Não tem o nome Abraão, né? Já é chamado de hebreu, provavelmente vem desse nome de Éber. Aí vai ter Peleg, que viveu aí na época da Torre de Babel, né? Vai chegar até Terá e também Abraão, né? Então aqui dos filhos de Sem a gente tem essas nações. Os filhos de Cã, aqui a gente vê que é o povo que foi mais ou menos para a África, né? Eu tenho até um mapa aqui para poder mostrar para vocês aqui, mais ou menos. Tem um mapa aqui, ó. Não vamos falar sobre geografia bíblica hoje, mas só para a gente poder compreender, né? Aqui
pro lado da Europa, para onde hoje fica aqui a Grécia aqui e tal, foram o povo de Jafé, né? O povo de Jafé foi para a Europa. Aqui os filhos de Sem, né, os semitas, ficaram para essa região aqui da Ásia, né? Mais para essa região aqui do Levante, né? O rio Tigre, Eufrates, eles estão aqui, ó, próximo ao Iraque, né? E aqui para o Egito, para o Sudão, para a Etiópia, foram todos os descendentes de Cã, né? Os descendentes de Cã são colocados aqui na Bíblia, que são aí os africanos, né? O povo africano, certo? Mas então, se você quiser saber mais sobre isso, vai no capítulo 10 de Gênesis, que lá tem tudo escrito, né? Explicado, né? Então, prosseguindo aqui também para o último acontecimento aqui dessa dispensação, né? Uma coisa muito interessante que foi a Torre de Babel, né? Vamos conseguir entendê-la aqui um pouquinho, né? Então, a Torre de Babel foi uma atitude humana que foi contra a ordenança do Senhor. O Senhor falou para multiplicar, para se espalhar pela face da terra. Aí o povo vai lá, vamos edificar para nós, né? Algo que o nosso nome não seja espalhado, né? Isso lá está relatado lá no início do capítulo 11 de Gênesis. Vamos estar lendo aqui de forma rápida. Capítulo 11 aí de Gênesis. Está escrito assim, ó, sobre a confusão das línguas, né? No versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimamos-os bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Aqui é interessante que Moisés, quando escreve isso, ele já tinha em mente, né, as construções que depois eles iriam fazer, né, usando pedras e usando também o cal aqui citado, né, em outros lugares vai citar a argamassa. Mas eles estavam usando aqui tijolos queimados e betume para dar a liga ali dos tijolos, né? E no versículo 4 fala assim: disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face, um nome que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra, né? Aqui contradizendo o Senhor mandou se espalhar, eles se ajuntaram, querendo mais uma vez eternizar o seu nome nessa terra que está em ruína, que está condenada para uma destruição por fogo, né? Isso é da linhagem, não da linhagem, né? Pessoas ímpias querem cravar os seus nomes aqui na terra, edificando coisas grandiosas, querendo ser visto por todos os seres humanos, né? Quem que edificou a primeira cidade citada na Bíblia? Como é que era o nome da cidade? Enoque, né? A primeira cidade citada na Bíblia, edificada, foi feita por Caim, né? E colocou o nome do seu filho, né? Enoque. Então a gente vê que os ímpios, a coisa que ele mais almeja aqui nessa terra é ser grande, é ser visto, é ser maravilhoso, é ser glorioso, é estar quase que na posição de um Deus. E aqui novamente o ser humano vai mostrando as suas vontades, os seus desejos, construindo aí uma torre para que o seu nome não fosse espalhado, para ser visto, para que o nome dele fosse tornado célebre, né? Fossem celebridades. Então nós vemos, nós irmãos que cremos em Cristo, que temos essa esperança, nós temos que saber que aqui nesta terra, neste mundo, muitas das vezes, né, e é o certo, nós não vamos ser os maiorais, o mais rico, o mais famoso, porque coisas grandiosas, pelo menos aqui em Gênesis, nós vemos que quem conseguiu não foi a descendência de Sete, a descendência que serviu ao Senhor, e sim foi a descendência de Caim, né? Eles foram os grandes construtores, aqueles que alcançaram coisas maravilhosas, né? Que os seus nomes foram tornados ali famosos, né? E muitas das vezes nós mesmos, cristãos, queremos ser o maioral, queremos ser o mais conhecido, né? Até digo eu para mim mesmo, eu tenho um receio, eu tenho um medo de me tornar orgulhoso, até mesmo com esse mapa plano divino, esse trabalho. Será que eu estou fazendo isso para engrandecer o meu próprio nome, para construir uma torre para todos me ver lá no topo, ou estou fazendo isso para proveito dos irmãos, para o Senhor? Então é uma coisa que cada um tem que colocar no seu coração. Até mesmo quem está aqui na frente, né, em uma posição que os outros pensam ser elevada, mas na verdade não é, né?
Quem está aqui tem que ter isso em mente. Nós estamos aqui fazendo para o Senhor e não para nós mesmos. E a gente tem que ter muito cuidado, pois o orgulho, ele rodeia sempre a nós. Porque quando nós estamos, às vezes, em pecado, nosso problema é, sei lá, com pensamentos impuros, com mentira. Mas como nós aproximamos do Senhor, vem outro problema chamado orgulho pelas nossas costas, de um ângulo que a gente não percebe às vezes. E a gente às vezes pode ficar orgulhoso. Não, eu sou melhor que o outro porque eu estou aqui buscando a Deus, estou aqui fazendo as coisas para o Senhor. Então temos que ter cuidado de não construirmos torres para ser visto por homens em nossos corações, né? Então, aqui para a gente poder entrar e finalizar esse assunto da Torre de Babel, né? É muito interessante o paralelo que a Bíblia nos mostra. Quando ali eles tinham apenas uma língua e se juntaram, e o Senhor espalhou, dividiu, confundiu as línguas para se espalharem. E lá na frente, no livro de Atos, né, lá no dia de Pentecostes, né, vocês lembram o que aconteceu ali no dia de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo passou a habitar no crente? Vocês lembram o que aconteceu no dia de Pentecostes? Falaram em línguas, né? E aqui, mais ou menos assim, Torre de Babel, pessoal tudo unido, numa língua só, e o Senhor divide as línguas para cada um falar de maneira diferente e eles se espalharem. Agora chega aqui no dia de Pentecostes, está ali muitas pessoas de todos os povos diferentes, muitas línguas diferentes, e o Senhor Deus, através deles, de Pedro, usou eles para falar em línguas estranhas, estrangeiras, né? Que ele, sendo galileus, né, estavam falando em uma língua que todos ali conseguiam entender, meio que novamente unificando a língua, entre aspas, né? E a gente vê aqui a passagem que está escrito, né, no capítulo 2 de Atos, né? Está aqui, eu vou ler rapidamente, capítulo 2 de Atos, onde relata ali o dia de Pentecostes, né, que era uma festa judaica. Aqui, livro de Atos. Quando eu estou aqui na frente, os livros eles fogem de mim, né? Eu vou folheando a Bíblia toda e não acho de jeito nenhum a passagem. Lucas, João, tá quase, achei, tá chegando aqui, ó. Então aqui em Atos, olha o que está escrito aqui. Aqui em Atos capítulo 2, a partir do versículo 6. A partir do versículo 5, fala assim: em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, né? Pessoal espalhado de todas as nações se ajuntaram ali, né? Contrário do que aconteceu na Torre de Babel, né? E correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão e estava confusa. Olha aqui que palavra interessante, né? Eles estavam confusos, né? Estavam confusos, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos ficavam pasmados e maravilharam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um em nossa própria língua, em que somos nascidos? Aí aqui ele vai citar uma lista de nações que a gente vendo lá em Gênesis 10, da onde se originou, né? Aqui está falando aqui de partos, medos, elamitas, né? Que saiu de lá de Elam, né? E os que habitavam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, no Ponto, na Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, junto a Cirene, né? Então aqui ele vai citar pessoas de diversas nações, né, que antes tinha sido espalhado pelo Senhor lá na Torre de Babel, estavam juntas novamente ali para conhecer tão maravilhosa graça e maravilha que era o Senhor Jesus Cristo ter ressuscitado e estar ali agora oferecendo a salvação por graça para todas as nações, para todos aqueles que aceitarem a Ele como único e suficiente Salvador. Amém? E aqui a gente falou de vara, de governo, de poder. Falamos que Jesus vai reger as nações. Este governo aí foi humano, imperfeito, se juntaram, fizeram coisas más, mas será um dia, né? Vai haver um dia em que o próprio Senhor reinará, né? E aqui, assim eu peguei também daquele livro uma passagem escrita assim: a vara do poder que foi dada nas mãos dos homens para uma bênção, caindo nas mãos de Satanás, tornou-se num lamentável tormento. Certamente, naquele dia, na revelação de Jesus Cristo, esta vara que agora é má,
a criatura humana voltará para as mãos do Rei Jesus. E a passagem que temos isso, né, temos lá em Apocalipse 15, Apocalipse 11, versículo 15, fala assim, né? O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que dizem: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Outra passagem diz: ele as governará com vara de ferro e as despedaçará como um vaso de barro, assim como recebi a autoridade do Pai. Maravilhas. Um dia não vai ter mais um líder, governante, pecador, como nós temos hoje. Um dia vai ter um líder que é justo, verdadeira justiça vai reinar. Até os animais voltarão a ter aquela atitude lá no Jardim do Éden, de pastarem, de comerem a grama, comerem a folha juntamente com o cordeiro, né? Ali em Isaías, né, vai falar sobre isso, que o lobo comerá juntamente com o cordeiro, o leão pastará como um boi, né? E só quando vir esse justo juiz, até mesmo a criatura, a criação do Senhor se renovará, se trará do seu melhor novamente. Então que o Senhor possa estar abençoando os irmãos, né? Desculpa por ter sido às vezes rápido nos assuntos, mas foi isso que o Senhor preparou para nós na manhã de hoje. E que em nossos corações nós possamos estar com as vistas no alto, no Senhor Jesus Cristo, aguardando assim a sua manifestação através do arrebatamento. Ou ele vai voltar para nós através do arrebatamento, ou voltaremos para ele através da morte. E que essa esperança esteja em cada um dos nossos corações. Amém?